Muito bem, pessoal. Vamos mais vídeo de quê, cara? De história, provinha da URGS de 2025, não 1900, tá? Quem fala com vocês aqui é o professor Santos Chambinho, do cursinho pré-vestibular Método de Cachoeira. Então, vem comigo, vamos a mais uma questão. Assinale com V, verdadeiro ou F falso, as informações abaixo, considerando a história do Brasil Império e, mais especificamente, os anos do chamado período regencial. Então, vamos lá, a primeira afirmação. Os anos da regência foram caracterizados por um processo de pacificação interna. Pacificação interna, calma, relaxa. Do Império, com exceção de algumas, né, importantes revoltas provocadas por elites regionais. Tá, então quer dizer que tu acha que foi pacífico a época da regência. Tu pensa, o que foi a época da regência? Bom, Dom Pedro I, ele vazou do Brasil em 31 e deixou o filho dele para governar. Que show! Que idade tinha o guri? 5 anos. É lógico que não vai governar. Então vai ter que ter uma regência, pessoas regindo o governo brasileiro. E lógico que nessa regência não tem mais um império, não tem mais um imperador governando um rei, né, no Brasil. E aí cada um começa a puxar por um lado, cada um quer puxar o assado para sua sardinha, cara. Então vai dar problema de que pessoas querendo domínio da região. E aqui, cara, vamos olha só como foi tão pacífico esse período de 31 até 40, que foi o período da regência. Foram algumas revoltas só. Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta do Malês, Guerra dos Farrapos, tá? Então, são revoltas todas regionais, devido ao quê? Ao poder que os caras da região queriam ter. E algumas queriam até o quê, cara? Olha só, larga tudo de mão, eu quero ser um país independente. No caso do Rio Grande do Sul, que foi junto com a República Juliana em Santa Catarina. Ali queria ser um país novo. De início não era essa jogada, mas depois veio a ser. Então, cara, não foi um período tranquilo. Várias revoltas no Brasil, né? Ali, botando só apenas 5 revoltas, tá? Tem mais uma, tá? Certo? Então, cara, né? Não foi um período tranquilo, esquece, não, isso aqui é muito falso, né? Várias revoltas, tanto que a gente estuda em história as revoltas do período regencial. Se a gente estuda as revoltas do período regencial, porque teve vários, né? Tá? Então, a primeira é falsa, então a C tá fora e a D tá fora também. Esquece as duas e vamos à próxima. O ato adicional, aprovado em 1834, dividiu constitucionalmente as competências do governo central e dos governos das províncias. Então, o governo central faz uma coisa, as províncias, que são os estados, fazem a outra coisa, né? Conferindo-os maior autonomia. Para quem? Para as províncias. E sim, o ato adicional, ele foi, então, uma lei, né, que deu mais poder para as províncias. Então, tipo, o Rio Grande do Sul teve mais poder. Depois vai ter o ato interpretativo do ato adicional. Aí tira os poderes. E as revoltas começam. Que olha aqui, que ano começam as revoltas? Aqui, ó. Tem revolta aqui em 35, 38, 35, 35. Por que várias em 35? Porque inicialmente foi feito esse ato adicional de 34 e deu mais poder para as províncias. Tá? Então criou assembleias legislativas provinciais. E isso aqui é poder para os coronéis das regiões, cara. Então os caras estavam por cima da carne seca. Depois vai entrar a lei interpretativa do adicional. Os caras fazem uma lei para interpretar a lei que fizeram antes. E nessa nova lei, as províncias perdem o poder. E quando perdem poder em 35, aí vem as revoltas direto. Entendeu a ideia? Todo esquema é poder. Nunca foi pelo povo. Sempre foi pelo poder. Pensa, é sempre assim, tá? Então, aqui realmente, ó, o ato adicional, aprovado em 34, dividiu constitucionalmente as competências dos governos central e dos governos das províncias, conferindo a maior autonomia. Sim, isso é verdade, tanto que depois de 35 veio a lei interpretativa do ato adicional e aí fecha a rosca no Brasil. Então aqui, essa é verdadeira, tira a letra E. Vamos agora à próxima. A próxima a gente mata, ó, o F ou EV, a gente já acerta a questão. A Guerra dos Farrapos, que eclodiu durante a regência, sim, de 35 a 45, ela atravessou a regência e já entrou no segundo Império Brasileiro, do Dom Pedro II, né? É um exemplo de uma revolta liderada por uma elite regional. Sim, a elite do quê? Do charque do gado. Então, Bento Gonçalves, grande estancieiro, vendia carne para o charque que era feito em Pelotas, e aí quando o charque que vinha do Uruguai vinha mais barato, os charqueadores do Rio Grande do Sul e os criadores de gado, como Bento Gonçalves, queriam o quê? Se botasse um imposto sobre o charque uruguaio, para que ele ficasse mais caro, o do Rio Grande do Sul ficasse mais barato em comparação do uruguaio, e a gente pudesse vender. Então, quando o governo não botou o imposto, aí o Bento Gonçalves começou a revolução. Tudo por causa do preço do charque. Depois, passou 1, 2 anos, 3 anos, aí começa a ideia já de que estamos vencendo, estamos crescendo, vamos fazer um país independente, como o Uruguai já era um país. Então ficaria então a República Sul-Rio-Grandense. Tá?
ainda que tenha contado com a participação de livres, pobres e escravizados. Sim, né, muita gente participou, né? Então, todo mundo que trabalhava nas instâncias foi para o lado dos farrapos, os negros foram para os farrapos, porque foram obrigados aí, né? Não foi de graça, né? Foram obrigados aí e foram prometidos para eles depois a liberdade, e depois todos foram mortos, cara, grande sacanagem, tá? Já os imigrantes alemães que vieram para o Rio Grande do Sul foram para o lado do Império. Então, na verdade, dividiu o Rio Grande do Sul, certo? E essa aqui, ela é muito verdadeira. A elite que fez a revolta porque queria que se cobrasse impostos do charque uruguaio para beneficiar o charque do Rio Grande do Sul. Então a gente já pode ficar com a letra B aqui bem bonita. Eu até botei uma imagenzinha ali, ó, de um pessoal andando com a bandeira do Rio Grande do Sul no meio do campo, tudo mais, né? Tá. Essa então foi a Revolução Farroupilha, que até chegou a Santa Catarina, que fizeram lá a República Juliana, né? Com a Anitta e Garibaldi e o Giuseppe Garibaldi, que depois foram para a Itália e lá também lutaram pela independência, pela unificação italiana. Então ali é a verdadeira, e já estamos vendo que a última aqui é falsa, porque não tem o que fazer mais, né? Ó. O período regencial teve por fim com a coroação de Dom Pedro II. Sim, com certeza, Dom Pedro II foi coroado ainda criança, mas ele foi coroado não com 21 anos, como teve aqui, ó. Tá aqui falando que foi com 21 anos, e não foi. Foi com 15 e 16. Por quê? Porque basicamente teve o golpe da maioridade. O Brasil adora golpe, né? O golpe da maioridade. O Partido Liberal fez acordo com o Dom Pedro II e conseguiu passar uma lei para que ele pudesse, então, ser coroado com 16 anos, 15, 16 anos, certo? E eles disse que um golpe da maioridade, porque daí o Partido Conservador disse que era um golpe, e o Liberal disse que era uma lei, e aí cada um vinha para um lado brigando, até que o guri ficou ali como imperador brasileiro até o seu final do Império em 1889. Certo, pessoal? Então essa aqui é muito falsa por causa da idade dele. E ele não atingiu a maioridade, porque foi o golpe da maioridade. Foi dado um migué na lei para que a maioridade fosse com 16 anos. Barbada, né? 15, 16 anos. Certo, pessoal? Então aqui ela é falsa e a gente pode ter marcado lindamente a letra B de Bocó. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtir, realmente curte aí. Inscreve aqui no canal. Me segue também lá no TikTok para mais vídeos de Química, Física, História, Geografia, Biologia, Matemática que seja. Um beijo e abraço. Até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau.